Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Hoje nós iremos continuar refletindo sobre a criação. Essa já é o terceiro episódio, ou a terceira mensagem desta série da criação, que nós começamos no mês passado. Vimos já nas duas primeiras mensagens sobre a criação de Deus, a gente viu os 2 primeiros dias da criação. O primeiro dia, quando Deus criou céus e terra, a gente viu um pouco as implicações disso. A gente viu também que a terra, como foi construída, ela não foi mil maravilhas, tinha desolação, tinha caos, mas o Espírito do Senhor estava agindo, estava se movendo. Deus, ele não fica parado no meio do nosso caos. E Deus, ele diz, haja luz. E a gente viu que Jesus, ele é a luz. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Jesus, ele é a vida. A gente viu também um pouco, na segunda parte, que Deus, ele cria céus, que ele cria um firmamento, cria águas. Isso fala sobre o juízo de Deus, isso fala sobre a bênção de Deus. Hoje a gente vai ver um pouco, continuar vendo, a gente vai estudar do 3º ao 6º dia. Hoje à noite vamos continuar com a 4ª mensagem, falando um pouco também sobre a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não perca, você hoje à noite também está convidado a participar também do culto, assistir online. Traga a sua família, traga os seus amigos também, para que sejam abençoados. Convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Tenho certeza que você não vai ter dificuldade de encontrar, porque é a primeira folha da Bíblia, Então, hoje vai ser bem fácil achar o texto, Graças a Deus por isso, Porque tem uns pastores que vai pregar sobre Abacuque, Miqueias, aquele livro que a gente, pastor está no Amém, na bênção apostólica, tem irmão procurando ainda o texto lá, mas hoje está bem fácil. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 11... Nós vamos estudar até o versículo 27, mas a gente vai ler trecho por trecho. Hoje vamos estudar agora do versículo 11 até o versículo 19. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 11 até o versículo 19, diz assim: E Deus disse, que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu, e a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o 3º dia. E Deus disse, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, clamar a Tua presença, Senhor Deus, nesta manhã, a ter liberdade, Senhor Deus, a falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, tenha essa liberdade, Senhor Deus, de nos ensinar nessa manhã, Pai. Que possamos aprender de Ti nessa manhã. Aprender, Senhor Deus, a contemplar a Tua glória, Senhor Deus. Aprender, Senhor Deus, verdadeiramente o que significa, Senhor Deus, a criação. E o que significa dizer que fomos criados à Sua imagem e à Sua semelhança, Pai. Faz-nos entender, Senhor Deus, e tenho certeza que as nossas vidas serão transformadas nessa manhã, não porque merecemos, mas porque sei que essa é a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor Deus. Por isso, faça a Tua vontade, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria nós vamos estudar, na verdade, até o versículo 27, a gente estudou, vai ver trecho a trecho, e eu gostaria de ressaltar 3 pontos desse trecho de Gênesis capítulo 1. Depois, hoje à noite, eu vou continuar a partir do versículo 28 até o capítulo 2 também, falando sobre o término da criação. E no domingo que vem,
finalmente a gente vai encerrar essa série da criação falando sobre o primeiro homem, Adão, e vai ser o Dia dos Pais. A gente já começa outra série, que são a série de homens da Bíblia, né? A gente vai uma série emendar na outra, né? Tipo, tem os aí, né? Os Netflix, né? Amazon Prime, né? Tem pessoal chique, né? Mas a gente vai encerrar, né, hoje à noite sobre a criação. No domingo que vem de manhã, num culto especial dos Dias dos Pais, você é convidado também. Traga o seu pai, traga a sua família, né? É uma grande bênção. A gente viu um pouco nesse texto, a gente vê aqui o relato da criação, e é algo interessante que todas as vezes que eu, particularmente, que eu li Gênesis capítulo 1, aos irmãos que não sabem, eu sou engenheiro de formação, eu tive a formação em engenharia, e eu não sei quantos sabem de engenharia, mas de pouco se aprende de engenharia no curso de engenharia. Você aprende muito de cálculo, você aprende muito de física, né? E eu, na faculdade, são 4 semestres, para quem consegue passar direto nos 4, né? Que não foi o meu caso, com certeza, né? Porque eu queria estudar para aprender bastante, né? Tanto que Física 3 eu fiz 2 vezes, Física 1 também fiz 2 vezes, né? Física 2 e Física 4 até que... mas tem, né, toda faculdade tem esses cursos, e eu aprendi bastante. E era muito, né, algo muito discutido entre os professores de física, né, lá na USP, onde eu estudei, sobre o universo, sobre a criação, sobre astronomia. E eu tive a oportunidade de vivenciar muito lá na matemática da USP, onde tem o curso de matemática, tem o curso de astronomia, né? Até comecei a fazer umas matérias de astronomia, parei na aula número 3, porque começou a ficar avançado demais para mim, mas é algo que sempre foi muito apaixonante. E eu, como cristão, sempre quando eu olhei no capítulo 1 de Gênesis, eu confesso que eu tive sempre muita dificuldade de conseguir conciliar as coisas. Porque, aparentemente, quando a gente olha o que a ciência fala sobre a criação, a gente, às vezes, quando olha para a Bíblia, a gente tem alguma dificuldade em ler o texto e conseguir explicar algumas coisas na Bíblia, né? Quando a gente olha, a gente que entende um pouco de ciência, ou não precisa ir para a faculdade, você não precisa fazer uma faculdade de física, astronomia, engenharia, para você entender sobre a vida, né? A própria vida já nos ensina o suficiente, mas para a gente entender que tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia que não tem explicação científica. Essa é a grande verdade. Tem algumas coisas que nós lemos na Palavra de Deus que começam a não fazer sentido, né? Não tem explicação científica, né? E para estas coisas a gente dá o nome do quê? Milagre, né? Que a gente cantou aqui, né? A gente crê. Você crê em milagres? Sim ou não? Amém, né? A gente crê em milagres. E é interessante porque eu confesso aos irmãos que sempre quando eu li a Gênesis capítulo 1, eu tinha muita dificuldade, porque a gente, né, nós como cristãos, a gente tem muito a tendência de aceitar muito bem o milagre de Gênesis capítulo 1, versículo 1. De que no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Você crê nesse milagre? Aliás, é o maior milagre de todo, que até os ateus acreditam, né? Teve um shift que a gente falou sobre a defesa da fé, que eu expliquei bem isso, que de ponto de vista científico, todos os cientistas, ateus ou crentes em Deus, seja ele qual se creia, todos eles acreditam que o universo ele foi criado a partir do nada. O espaço-tempo, né, isso daqui, né, tudo que a gente vê, toda a matéria, tudo isso foi criado a partir do nada, né? Não é que tinha o espaço sideral e aí apareceu uma terra. Não, nem o espaço existia. É coisa que não dá nem para a gente entender. Como que o vácuo, porque a gente fala, vácuo é coisa que não existe. Não, o vácuo existe, é um espaço. Nem o espaço existia. Então, até os cientistas concordam com isso, né? E quando a gente olha Gênesis capítulo 1, versículo 1, muito facilmente a gente crê nesse milagre, de que no princípio Deus criou os céus e a terra. A gente crê, a gente não tem problema nenhum com isso. Só que a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 2, a gente quer explicar cientificamente o que acontece. A gente aceita muito bem pela fé Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas do 1 versículo 2 em diante a gente quer explicar fisicamente, a gente quer explicar cientificamente. E, meus irmãos, uma coisa que a gente tem que aprender é que a Bíblia, ela é um livro de milagres. Assim como a vida cristã é uma vida
que tem que ser movida por milagres. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Você crê nisso? Eu não estou querendo dizer aqui que a ciência ela não se encaixa, mas talvez a principal dificuldade em conseguir conciliar as duas coisas é porque, aparentemente, existem algumas contradições do que os cientistas falam com o que a Bíblia fala. E aí parece que os crentes, né, são aqueles bitolados que aceitam uma fé cega, que está lá a prova de que o negócio não é assim, e vocês estão dizendo que o negócio é assim. Porque está lá a prova de que o universo existe há 13,8 bilhões de anos, e a Bíblia está falando que foi feito há 6.000 anos. Como que a gente consegue conciliar essas duas coisas? E a gente começa a entrar em parafuso, e tem, nesse sentido, muitas pessoas até se desviam da fé. Acabam se desviando da fé porque, né, e eu vejo muito isso na faculdade acontecendo, né? Está lá o cristão, está muito bem lá, passa sua adolescência na igreja. Quando chega na hora da faculdade, começam os professores a falar, não é bem assim, olha aqui a prova, ele realmente, acho que essa Bíblia está errada. E aí sai da igreja. É o que tem acontecido muito, né? E nós, como crentes, a gente tem que saber, né? A própria palavra diz que a gente deve estar firme para conseguir responder, né, a razão da nossa fé. Não a fé da nossa fé, a razão da nossa fé. Porque a nossa fé, ela é um milagre sim, mas ela tem uma razão. Existe algo por trás. E quando a gente olha o relato da criação, meus irmãos, e quando a gente lê todo esse relato da criação, a principal dificuldade que a gente tem é porque nós encontramos no universo, né, algumas pegadas ou algumas provas que mostram que realmente esse universo ele tem 13,8 bilhões de anos. E aí, como é que a gente faz? Porque a Bíblia, próprio Jesus falou, né, que o mundo foi criado em 6 dias, no 7º ele descansou. Como assim o mundo foi criado em 6 dias? Como que a gente vai conseguir conciliar as duas coisas? E me chama muita atenção que esse fato de que, para alguns versículos, a gente aceita pela fé muito bem, e a gente não questiona. Mas outros, a gente questiona a ciência, e a gente coloca a nossa fé em jogo. E no relato da criação, meus irmãos, uma das coisas que é claro para mim, é que a criação, e aí você pode falar, tá, pastor Rodrigo, como que a gente chega nesse impasse então? Afinal, o universo tem 13,8 bilhões de anos, ou ele tem 6.000 anos? Como que a gente vai descobrir? Porque tem umas teorias que falam da Terra, né, da Terra Velha ou da Terra Nova, né? Não é Terra plana, esse daí está perdido, coitado. Como que a gente consegue? Porque a Bíblia fala isso, e como que a gente vai conseguir conciliar? É interessante, né? Não sei se você já parou para pensar na questão de Adão. Quem crê que Deus criou Adão? Você tem alguma dificuldade de aceitar, né? Eu não vi nenhum crente que tenha essa dificuldade, né? Até a própria teoria da evolução, ela tem umas falhas muito grandes, né? E por isso que é uma teoria, não é uma ciência, né? Isso que muitos professores não entendem. Ela é uma teoria também, né? Só que nunca foi comprovada, porque não se conseguiu fazer em laboratório que uma espécie vire outra espécie. Essa é a grande verdade, né? Isso é aceito também pela fé. E se é pela fé, é a fé deles, é uma religião também, né? Então isso nada mais é do que uma teoria. Agora, ninguém tem problema em aceitar quem é Adão. Agora eu quero que você pense um pouquinho. Adão, quando foi criado, ele tinha quantos anos de idade? Ele foi criado um bebezinho? Foi criado um bebezinho, né? Deus criou Adão. Nasceu. Não tinha ninguém para cuidar dele. Então, com certeza, ele não nasceu um bebezinho. Você tem dificuldade em entender isso? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Agora, qual a idade aparente que ele tinha? Porque ele foi criado com uma idade aparente. Certo? Concorda comigo? Provavelmente, eu não sei, lá, uns 25 anos de idade, né? No fulgor da sua força, 30 anos de idade, não sei, eu não sei. Vamos imaginar que seja uns 30 anos de idade? Você tem problema em aceitar isso? Que Adão, quando foi criado, ele já tinha 30 anos de idade? Você tem problema em... É fácil. Agora, se a gente fosse pegar um microscópio, colocar lá na célula de Adão, que idade que ia aparecer? 2 dias de idade, né?
Um dia de idade. Se você, né, no 6º dia, no 7º dia, se eu fosse pegar, Adão, empresta aí, vamos fazer um teste aqui do DNA. Ele ia pegar, você ia falar, peraí, mas você foi criado ontem. E aí, se ele fosse fazer um outro teste, que tem um teste, né, tem os médicos que sabem que é o teste da idade óssea. Eu fiz, né, esse teste, que é o teste da mãozinha. Não sei se você viu. Se você tinha um raio-x da mão, é o teste da idade óssea. Eu fiz quando era pequeno, porque quando eu cresci muito, né? Eu com 13 anos eu já tinha 1,80 m. Então, aí fala, esse menino, vamos ver se está tudo certo. Aí é a idade da mãozinha, você põe lá a mãozinha, tira um raio-x, teste da idade óssea. Aí estava tudo certo, né? Minha mãe ficou tranquila, né? Tá. Por isso que eu fiquei meio grandão assim. Mas se fosse colocar o teste da idade óssea em Adão, com certeza ia falar, não, ele tem 30 anos de idade. Né? Percebe então que na criação, se existe uma idade aparente, que ela pode ser comprovada por alguns exames. Se fosse no caso de Adão, se fizesse alguns exames, com certeza uns iam falar, ele tem 30 anos de idade. É impossível que esse homem seja mais novo do que isso. E já outros exames iriam dizer que, olha, ele tem 1 dia, ele tem 2 dias de vida. E aí outros poderiam olhar para ele e falar, mas como? Como que ele vai ter 1, 2 dias de vida? Ele já tem, olha, né, o mão feito assim, já tem até barba. Já nasceu barbado. Como que ele vai ter? Percebe? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Agora, a gente aceita isso muito bem para Adão. Por que a gente não aceita isso? A gente aceita isso para os animais? A gente pode dizer isso para os animais também? Deus criou os animais? Deus criou a galinha ou o ovo? Né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha, né? Deus criou o animal, certo? Se fosse fazer o teste na galinha, ela tem 1 dia de vida. Não, mas ela já está grande. Galinha, não. Percebe? Agora a gente aceita isso muito bem. Agora, quando a gente chega no universo, a gente quer explicar. Os astrônomos. Por que Deus não pode ter criado o universo em 1 dia? Já com 13,8 bilhões de anos. Se ele criou Adão com 30 anos de idade já, por que ele já não pode ter criado um universo já do jeito que está hoje? Agora, se isso fosse realmente verdade, a gente deveria encontrar nesse universo provas que ele tanto tem 13,8 bilhões de anos, como tanto quanto ele tem 6 mil anos. E sabe de uma coisa? A gente encontra essas duas coisas. A gente encontra provas de que o universo, verdadeiramente, a gente tem alguns testes científicos que são feitos, testes aí, né, de radiação, teste da expansão do universo. Aliás, foi assim que eles chegaram, né, pegando o efeito Doppler dos planetas, que é sabe aquela sirene quando vai, a gente ouve, né? Então isso daí consegue pela luz ver um efeito, né, do vermelho, que quando puxa para o vermelho quer dizer que os planetas, as galáxias, as estrelas estão se afastando. Então eles fizeram um cálculo, olha, isso daqui, por esses cálculos, 13,8 bilhões de anos. É isso mesmo. Agora, existem outras provas que provam que o universo tem aí de 6 a 10 mil anos. Sabia disso? Provas da quantidade de sal que existe no mar, prova da quantidade de sedimentos que existem no mar, provas geológicas de que verdadeiramente o universo tem 6 mil anos. Percebe que isso muda a maneira, porque senão a gente fica bitolado e a gente fica querendo provar uma coisa ou outra, quando na verdade são as duas coisas que estão corretas. Né? Por isso que quando fala assim, o universo tem 13,8 bilhões de anos, tem. O universo tem 6 mil anos, tem. As duas coisas estão corretas, depende do ponto de vista como se vê. Por isso, quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que entender que verdadeiramente a Bíblia, meus irmãos, é um livro de milagres. Porque quando eu entendo, e aí, afinal, quantos anos tem, pastor? Não, na realidade, eu creio que ela tem 6 mil anos, assim como foi escrito aqui. Isso é o que eu acredito. Se você acredita de outra forma, não tem problema, você só vai ter que conciliar alguns outros textos, não tem problema nenhum. Você só vai precisar ter algumas dificuldades textuais com outros textos da Bíblia. Agora, ainda que seja um milagre, existe a razão para a gente crer. Ainda que seja um milagre, a gente tem razão para a gente acreditar. Porque nós vamos falar, não, você só crê nisso porque você está lendo aqui essa Bíblia. Não, ainda que seja um milagre, a gente tem razão para acreditar. Sabe por quê? Porque o mundo foi criado, tudo o que existe foi criado a partir do nada. E aí você só tem duas opções. Ou ninguém criou tudo a partir do nada, ou alguém criou tudo a partir do nada. E eu confesso a você que é muito mais fácil crer que alguém criou tudo que existe a partir do nada.
do que ninguém criou tudo a partir do nada. Né? Por exemplo, se você chegar na sua casa, ela estiver trancada, você abre a porta, tem um elefante lá dentro. O que você vai pensar? Quem colocou esse elefante aqui dentro? Certo? Você acha que do nada o elefante vai surgir ali no meio da sua sala? Alguém criou isso. É muito mais fácil a gente crer que a criação realmente, alguém fez tudo a partir do nada, do que a gente crer que ninguém fez. Né? Explodiu. Aconteceu. Ninguém fez nada. E tudo a partir do nada. É isso. Então, é o que eu sempre costumo dizer. Precisa-se ter muito mais fé de que não existe um Criador do que verdadeiramente o relato bíblico de que a criação ela existe. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia é um livro de milagres. Sabe por quê? Porque aquele que escreveu, aquele que é a palavra de Deus, que criou as leis do universo, ele não está sujeito às leis do universo. Aquele que criou a lei da gravidade é aquele que andou sobre as águas. Esse é o Criador do universo. Ele não está sujeito à necessidade de ter que esperar a velocidade da luz das estrelas chegar até a Terra para poder dizer, olha, não, porque se fosse criado há 6.000 anos, como é que a estrela que está lá há bilhões de anos-luz, como é que essa luz chegaria até a Terra? O Criador de todas as coisas não está sujeito às leis da física, ele que criou as leis da física. Isso que a gente precisa entender quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é um livro de milagres. E não dá para querer tentar explicar fisicamente um milagre. Eu já vi eu vi vários cientistas querendo explicar os milagres. Tem das 10 pragas do Egito, tem um que fala, não, porque quando aquela água que transformou em sangue, na verdade são algas que apareceram. E depois que veio a água em sangue, aquelas algas chamaram rãs e moscas, e aí começou, e aquilo lá trouxe doença que foi as úlceras. Percebe? Aí quer se explicar fisicamente um milagre. Está perdido. Não se explica, milagre não se explica. Por exemplo, o milagre de Elias, quando curou o filho da viúva de Sarepta, que ele chega lá, diz a palavra de Deus que ele subiu, que ele ficou em cima do menino, aí os médicos falam, não, porque ele fez respiração boca a boca, na verdade. E quando ele subiu, fez uma massagem cardíaca, e aí o menino ressuscitou. Amém, tá, tudo bem, mas como é que você explica então que Eliseu, depois de morto, estava lá os ossos dele lá, e aí jogaram um morto lá, e o morto encostou no osso de Eliseu e ressuscitou? Você vai falar o quê? Que foi massagem cardíaca também? É milagre. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de milagres. Isso, a gente começa a pensar, poxa vida, mas não tem explicação. E é isso que a palavra de Deus fala, que o justo viverá pela fé. A gente precisa crer nisso, meus irmãos. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nos convida a crer nos milagres. Porque às vezes a nossa vida, a gente começa a viver e a gente para de crer no milagre. E a gente crê no Deus que traz existência àquilo que não existe. A gente crê no Deus que é todo-poderoso, aquele Deus que não importa se o negócio já esteja morto, Ele tem capacidade de fazer ressuscitar os nossos sonhos, de ressuscitar aquilo que já está perdido, de rever aquilo que já está perdido. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. A gente não pode perder essa fé. A gente não pode perder a nossa fé. Existe sim uma razão para nós crermos. A nossa fé não é uma fé cega. A gente tem motivo para crer. Jesus, Ele ressuscitou. Mais de 500 pessoas viram isso. A gente tem motivos para crer. E isso nos revigora, isso nos enche de alegria. Por isso, não se esqueça, a Bíblia é um livro de milagres. Quando a gente lê esse relato, a gente crê. E quando você olha, poxa, como é que os astros vão ser feitos antes da Terra? E aí a galera vai querer explicar a astronomia, que na verdade é outra coisa, que a Terra estava uma capa sobre a Terra. Na verdade, isso daqui é de ponto de vista de quem está na Terra, que não conseguia ver, mas aí conseguiu. Não queira explicar aquilo que não dá para explicar. E o nome disso é milagre. Creia em milagres. E a nossa vida fica muito mais simples quando a gente aceita, pela fé, algumas coisas. Lógico que, de novo, não estou dizendo que a nossa fé ela não é comprovada cientificamente. A única coisa que devemos ter esse cuidado de não olhar para algo e tomar conclusões precipitadas a respeito. Quando, na verdade, a palavra de Deus ela nos dá motivo para crer nela, como foi feita de uma maneira inerrante no propósito que foi feita.
Essa é a primeira característica que nós vemos. A segunda característica, veja aí, vamos continuar no versículo 20. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Tem algo que me chama muita atenção no relato da criação, é que todas as vezes que Deus cria os elementos que existem na terra, ele se volta para algum lugar de origem. Presta atenção, se você for olhar lá no versículo 11, quando Deus vai criar as ervas, os vegetais, as árvores, ele fala para quem? Ele fala para a terra. Ele fala: terra, produza ervas, produza árvores. Terra, produza. E aí o que aconteceu? A terra produziu. Quando ele vai criar os astros, ele se volta para o firmamento. Ele fala: olha, que haja astros no firmamento. Firmamento, haja astros. Quando ele vai criar os peixes marinhos, olha lá no versículo 20. Quando ele vai criar os animais marinhos, para quem que ele se volta? Para a água, para as águas, que as águas produzam peixes, que as águas produzam animais marinhos de toda a espécie. De novo, quando a gente vai olhar lá no versículo 24, versículo 24, que a terra produza seres vivos. Que a terra produza seres vivos. Não é interessante? Ele sempre olha e ele fala: olha, a terra produza, água produza, céu produza. E a gente vê um paralelo na relação entre a origem e aquilo que foi criado. Me chama a atenção nisso, porque quando a gente olha aquilo que é a origem, seja a terra, seja o céu, seja a água, e aquilo que foi criado, parece que não dá para um mudar de classe, Ou seja, não dá para você colocar, um animal que foi criado na terra, na água. Vamos tirar os anfíbios, que é um bicho meio diferente aí, Aliás, ninguém gosta muito de anfíbio, Jacaré, sapo, essas coisas, bicho meio asqueroso. Ninguém gosta muito. Tirando a tartaruguinha, que é bonitinho. Mas se você pegar uma girafa, colocar na água, o que acontece? Ela morre. Não dá para pegar os astros e colocar no mar. Não dá para você pegar uma baleia e jogar lá no céu. Não tem como. Cada um pertence ao seu lugar. Tira os peixes da água, o que acontece? Ele morre. Tira os astros do céu, não dá para fazer. Acaba tudo, Destrói tudo. E meus irmãos, é interessante que nenhum elemento criado ele pode existir fora da sua origem. Agora, presta atenção quando Deus vai criar o homem, lá no versículo 26. Quando Deus vai criar o homem, para quem que ele olha? É para a terra? É para o mar? É para o céu? Para quem que ele olha? Ele fala o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Percebe que Deus, quando Ele vai fazer o homem, Ele não fala para o homem sair da terra, para o homem sair do mar. Não, a origem do homem não é essa terra. A origem do homem está em Deus. E assim como o peixe precisa da água para viver, assim como os astros precisam do céu para poder refletir, assim como os animais precisam da terra para viver, nós precisamos de Deus para viver.
Tira o homem para longe de Deus, o que acontece? Ele morre. Aliás, mas como que morre? A gente vê tanta gente aí, sem Deus, como é que vai dizer que morre? Meus irmãos, a vida sem Deus, quando a gente se afasta de Deus, a gente se torna como simples animais. Alguns mais bonitinhos, alguns mais selvagens, mas simples animais. Porque o homem foi criado na origem de Deus, na origem divina. A gente não saiu, como os animais da terra, a gente saiu de Deus, nós fomos gerados em Deus. É isso que diz lá em Efésios capítulo 2. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados aonde? Na terra, criados da terra, criados do mar, não, criados em Cristo Jesus. Nós fomos criados em Deus. Quando Deus ele criou o ser humano, meus irmãos, Deus, nós saímos de Deus. Por isso que a vida, ela procede de Deus. Como diz, lembra lá de João capítulo 1, quando a gente lê, que é o relato, é o paralelo de Gênesis capítulo 1, que é João capítulo 1, lá no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no versículo 4 diz que a vida estava nele. Em Deus que está a vida, meus irmãos. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4. Essa é a verdadeira vida. Meus irmãos, a verdadeira vida, ela está em Deus, ela está em Cristo Jesus. Quando nós nos afastamos de Deus, quando o ser humano se afasta de Deus, ele começa a morrer. Já viu o peixe, quando você tira o peixe da água? Ele começa a pular, Começa a ficar desesperado, até que chega uma hora que não pula mais. Até pula, Ou quando você joga um animal também na água, ele vai lá fazer uma escarcel. Não, olha, ele está nadando, que bonito. Não, ele está se afogando. Assim é o ser humano quando se afasta de Deus. Vai ter aí por alguns anos, enquanto nós vivemos nessa terra, vai estar aí, tentando sobreviver nessa terra, dando o seu jeito, dando seus pulos. Mas a grande verdade é que quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a morrer. Nós precisamos de Deus para viver. Nós precisamos de Deus para viver. Quando nós vemos que Deus ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quer dizer que o ser humano precisa de Deus para viver. Não dá para a gente viver sem Deus. Não dá para a gente querer fazer as nossas coisas do nosso jeito, deixar Deus, espera aí que agora eu vou fazer um negócio ali, domingo eu já volto lá na igreja, tá? Não dá. Nós precisamos de Deus para viver, irmãos. Isso é algo que nós precisamos saber. Nós precisamos, como o próprio Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E por fim, versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Assim o Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem o criou. Homem e mulher o criou. É interessante que, quando, ainda no versículo 26, volte por favor, o versículo 26 também, que fala, quando Deus façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que quer dizer quando a palavra de Deus fala, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? O que isso quer dizer? Isso tem uma implicação muito grande. Não sei se você já parou para refletir sobre isso. E a grande verdade é que Deus não somente ele nos cria a partir dele, Deus não somente ele nos criou a partir dele, mas ele nos fez a imagem dele e a semelhança dele. E teve muitos teólogos estudiosos que pararam para refletir. O que quer dizer com isso? O que quer dizer que a gente é a imagem e semelhança de Deus? O que quer dizer isso? Tem três grandes linhas. A primeira é um conceito substantivo. O que quer dizer substantivo? É que a gente tem características físicas, psicológicas e espirituais de Deus. Por exemplo, a gente tem um moral, a gente diferença entre certo e errado, a gente sabe, pelo menos alguns sabem, tem outros que mais ou menos, Já você pega os bichos, não tem isso daí.
né? A característica, alguns falam que é a característica física, né? Alguns falam que é característica espiritual. Então, isso é a parte substantivo, né? Aquilo que são características humanas que a gente encontra também em Deus, né? Então, o homem ele foi criado, isso quer dizer, né, o conceito substantivo. Existe ainda um outro que é a questão relacional, né? Tem alguns outros que falam, não, a questão de a gente ser criado à imagem e semelhança é uma questão relacional, ou seja, o ser humano é o único que se relaciona com Deus, né? Você já viu um cachorro fazendo oração? Só no TikTok às vezes aparece, né? Alguma coisa do tipo, mas não, né? Ele está só imitando alguém. Né? Meu papagaio ora, pastor. Não, ele está repetindo o que você fala, né? Então, tem alguns que falam que a questão da imagem e semelhança é algo relacional, né? Que o ser humano é o único capaz de se relacionar com Deus. Já tem outros que falam que é algo funcional, né? Ou seja, Deus ele é criador, então o ser humano também cria, ou seja, ele tem a função de criar, o ser humano também tem a função de criar. Deus ele domina, então ele deu ao homem o poder para dominar sobre, ou seja, a questão do fazer, daquilo que eu faço, né? E a grande verdade é que é um pouquinho de cada, né? Você percebe que as três coisas são verdades. Eu acho que não é uma coisa que elas são mutuamente excludentes, né? Ou uma ou outra. Não, a gente encontra tudo isso. Agora, uma coisa que eu quero notar, meus irmãos, que é realmente olhar para a questão, eu não quero entrar em nenhuma dessas coisas de teologia, né? Eu gosto muito, sou aficionado, né? Ontem eu peguei 2 livros de teologia sistemática, né? O Millar Erickson e o Wayne Grudem, estava lá, né? Li tudo que fala disso daqui, mas estava muito teológico. Eu falei, Senhor, deve ter outra coisa aí, Senhor. E você sabe que eu gosto de cavucar, né? E só tem um problema, quando a gente cavuca a palavra de Deus, a gente encontra, viu, irmãos? Porque quando a gente fala de imagem e semelhança, Deus, a primeira coisa que a gente deve notar é que Deus, ele foi da vontade dele que a gente fosse igual a ele. Não foi um acaso. Ele quis fazer assim. Então, quando ele criou você e eu, a imagem e semelhança dele, isso se passou de pai para filho, porque a gente lê lá em Gênesis capítulo 5, que assim como Adão foi criado em imagem e semelhança, diz que Adão teve um filho conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, essa imagem e semelhança, ela vai passando de pai para filho, para filha também, né? Porque homem e mulher os criou. Então, essa questão da semelhança com Deus é algo, meus irmãos, que nos chama muita atenção, e algo que me chama muita atenção em ser igual a Deus, e se Deus ele me criou igual a Ele, de alguma maneira, e a gente quer ser igual a Deus, a primeira coisa que a gente encontra uma característica de Deus, além da característica de criação, é a característica de contemplação. Porque depois que Deus cria todos os dias, quando Deus termina a sua obra, o que acontece? Ele olha e ele fala o quê? E Deus viu que isso era bom. Concorda comigo que isso é algo... A gente dificilmente prega, tanto que eu até pulei esses versículos, né? Agora a gente vê, olha lá no versículo 10, no versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25, versículo 31, Deus ele para e fala, ó, e Deus viu que isso era bom. Parece que Deus para, senta no trono e fala, deixa eu sentar agora. Deixa eu ver esse pôr do sol que eu criei. Que lindo. Contemplando, né? Contemplação. E meus irmãos, quando Deus cria a humanidade, é interessante que nós também temos essa capacidade de contemplar, né? Quem aqui não contempla uma picanha no espeto, com aqueles 2 dedos de gordura? Pastor, nem me fale isso, são quase 11h20 da manhã. E o intestino grosso já está comendo intestino fino aqui, de tanta fome que eu estou. Ou quando a gente contempla a beleza da natureza. Eu tive a oportunidade de viajar semana passada para Curitiba, a gente passou por uma estrada, como é lindo ver as paisagens. Ou mesmo, né, você que é adolescente, jovenzinho, né, passa aquela belezura na sua frente, né, o coração vai, né? A gente foi criado para contemplar beleza. Todos nós fomos criados para contemplar a beleza. Não só comida, riqueza, beleza. Aliás, não sei se você sabe, né? Éden, a palavra Éden, que é
a gente vai falar um pouquinho mais hoje à noite, ele significa, sabe o quê? Delícias. Delícia. Delícia, de delicioso, de gostoso. É isso que significa Éden. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, Ele tem essa capacidade, e Ele passou para nós essa capacidade de contemplá-la. Tanto que a gente vê no salmista, né, a gente vê até Salmo 27,4, que quando Deus ele cria a humanidade, Ele também nos dá um chamado para contemplar. E, meus irmãos, quando a gente vê a beleza das coisas criadas, a gente deve dar glórias a Deus por isso. Porque quando a gente olha aquela picanha, né? Sabe aquela quando você corta, ela cai assim, ó, né? Não estou falando aquele colchão duro que você compra quando cai, parece pá, né? Aquele, né? A gente contempla, a gente tem que dar glória a Deus. Porque quando a gente começa a dar glória à picanha, isso é glutonaria. Quando a gente recebe uma bênção de Deus, a gente dá glória a Deus. A gente não contempla a bênção, porque isso é idolatria. E, meus irmãos, quando a gente é criado, Deus ele quer que a gente o contemplemos. Por isso que Davi, nos Salmos, ele fala... Lembra aquele Salmo que a gente leu, Salmo 27,4? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para o quê? Contemplar a beleza do Senhor. Salmo 96, versículo 6. Glória e majestade estão diante dele. Força e o quê? Formosura no seu santuário. Olha como é lindo. Davi ele contempla a beleza de Deus. E, meus irmãos, Deus ele deseja que o contemplemos. Sabe o nome disso? Adoração. Adorar a Deus é contemplar a beleza dele. Contemplar as coisas que ele fez. Isso, o nome disso é adoração. Quando a gente entende o que é adoração, e eu já fui do grupo de louvor, um monte de vezes que ficamos, o que é adoração? Né? Adoração é isso, é contemplar a Deus, é contemplar aquilo que Ele faz, quem Ele é. Isso é um nome. Olha que interessante, existe um contraste muito grande com o texto de Romanos capítulo 1, versículo de 18 a 25. Eu não vou ler todo o texto, mas lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 25, sabe o que acontece? Que diz que alguns homens são indesculpáveis, sabe por quê? Porque eles, olhando, eles tiveram já a noção das coisas criadas por Deus e não deram glória a Deus. Eles adoraram a criatura ao invés de adorar o Criador. Né? Olharam e preferiram adorar as coisas criadas do que o próprio Criador. Percebe a diferença? Né? E olha lá, coloca por favor o versículo 25, Romanos 1, 25. Né? E olha... Por isso que a ira de Deus, ela fala, olha, diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo. E depois eu vou falar o que quer dizer essas duas coisas. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Percebe que Deus ele nos criou para adorá-lo, e às vezes a gente começa a adorar a criatura e o Criador. Agora, meus irmãos, isso a gente, voltando um pouco para a criação, porque parece que a gente saiu do tópico, mas não, você já vai entender, que a criação do homem nada mais é do que um chamado para que a gente venha adorar a Deus. E aí a gente vai entender o que é ser imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque o que é imagem? Quando eu falo imagem, o que te vem na cabeça? Espelho, né? Câmera, televisão, celular, uma imagem, certo? Ou seja, toda imagem, ela precisa receber e refletir. Isso é uma imagem. Isso é uma imagem, ou seja, alguma coisa bate em você e você reflete. Na verdade, para enxergar vocês, a luz está batendo em vocês e eu estou recebendo a imagem de vocês. Né? Se eu colocar uma luz vermelha, né, vou ver vocês todos vermelhos. Se eu colocar uma luz azul em vocês, eu vou ver todos azuis, certo? Concorda comigo? Né? Já viram o pessoal do louvor aqui fica, às vezes, pá, né, vermelho, azul, né? Tá bonito o negócio aí. Isso é imagem. Isso é imagem. A imagem, ela vai, percebe? Então tem dois aspectos. Né? Então a gente tem esses dois conceitos da imagem. Primeiro a gente recebe a imagem, depois a gente transmite a imagem. Isso é uma imagem. Tem esses dois conceitos. Né? Por isso que a gente vai ver lá depois a questão, eles adoraram e serviram. Porque adorar é quando a gente olha, quando a gente recebe. Né? Ou seja, existem esses dois conceitos, que é o conceito
de adoração e ao conceito de missão. Adoração é eu receber a imagem. Missão é eu transmitir essa imagem. E aí a gente vai entender um pouco que existe uma relação entre essas duas coisas. Quando diz que eu sou imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus ele reflete algo em mim, eu sou como um espelho, que eu recebo a imagem de Deus e eu devo transmitir essa imagem de Deus. Então existe uma relação grande entre adoração, que é eu contemplar a Deus, ou eu receber essa imagem de Deus, ou seja, quem eu sou com Deus, e a missão, que é quem eu sou aqui na terra, as coisas que eu faço. Existe uma relação grande entre isso. E ser imagem de Deus, meus irmãos, existe essas duas coisas. Exige adoração e, consequentemente, exige uma missão. Não é somente eu receber a imagem dele, mas é eu transmitir a imagem dele. E aí a gente começa a perguntar, então, o que eu devo fazer, pastor? Eu já sei. A minha missão é os ministérios. Não é nada disso. Sabe o que é a missão? A missão, meus irmãos, não é o que eu devo fazer, mas é a quem eu devo adorar. Sabe por quê? Porque se eu for um verdadeiro adorador, eu vou ser um verdadeiro missionário. Deus procura verdadeiros missionários? O que a palavra de Deus diz? Eu procuro o quê? Verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e verdade. Você já parou para pensar nisso? Que Deus não procura verdadeiros missionários? Deus procura verdadeiros adoradores? Por quê? Porque, meus irmãos, a nossa vida é reflexo daquilo que nós nos maravilhamos. A gente reflete aquilo que a gente adora. E, meus irmãos, é isso que a gente precisa entender, que a gente vai refletir aquilo que a gente contemplar. Quando nós contemplarmos a beleza de Deus, nós vamos transmitir a beleza de Deus. Se eu contemplar a glória do Senhor, o poder do Senhor, eu vou transmitir a glória e o poder do Senhor. Agora, se eu contemplar o meu celular a semana inteira, o que eu vou transmitir? Se eu contemplar a TV 55 polegadas, o que eu vou transmitir? Se eu contemplar as coisas desse mundo, o que eu vou transmitir? É interessante, eu gostaria de encerrar com o capítulo 34 de Êxodo. Nós não vamos ler, mas conta a história de Moisés depois que ele desceu do monte. Diz a palavra de Deus que Moisés estava lá, o povo olhava estranho para ele. Aí diz a palavra de Deus que a face dele brilhava, a glória de Deus. Mas brilhava tanto, irmãos, que ele precisou colocar um véu. Moisés foi um homem que contemplou a tal ponto a glória do Senhor, que precisaram colocar um véu na cabeça do homem, porque o povo ficou com medo. E a pergunta que fica é: onde estão os Moisés? O que aconteceu com a igreja hoje? O que aconteceu com o cristianismo hoje? Que a gente parou de contemplar a Deus. E a gente contempla tanto as coisas do mundo. E a gente acaba contemplando tanto, gastando tanto tempo nas coisas desse mundo, a gente se esquece de adorar o único Deus Criador. E apenas adorar, porque é para isso que a gente foi chamado, que é para adorá-lo simplesmente. E a gente se esquece que o que é mais importante na nossa vida não é o meu boleto de amanhã, não é a minha carreira profissional, não é o meu casamento, não é a minha família, mas é como está o meu relacionamento de adoração com Deus. Meus irmãos, Deus está chamando a cada um de nós hoje a adorá-lo, a contemplar a beleza dele, a contemplar quem ele é. Esquecer das outras coisas, porque das outras coisas existe um negócio chamado milagre. E aí talvez o seu problema fale para você: mas o teu boleto vai vencer amanhã. Aí você vira para ele e fala: você não conhece meu Deus. Meus irmãos, na mesma proporção em que nós nos maravilharmos com Deus, nós comunicaremos a Deus. Na mesma proporção
que nós contemplarmos a beleza da santidade, da majestade de Deus, nós iremos comunicar a esse mundo de que Deus é o Salvador, de que Jesus Cristo é o Senhor. Que isso possa ser uma verdade na minha e na sua vida. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. E Deus nos chama hoje para a gente conhecer e contemplar a sua glória. E a gente somente encontra a verdadeira vida quando a gente se volta a Jesus Cristo, contempla a beleza dele. A gente entende que a gente não pode viver sem ele. E a gente encontra a sua glória. Deus, quando criou a humanidade, ele a contemplou. Quando ele criou a mim e a você, ele nos contemplou. Sabe o nome disso? Amor. E quando o verdadeiro amor encontra a verdadeira adoração, aí a vida em abundância. Que nós possamos entender isso. E Deus nos abençoe. Vamos orar. Baixa sua cabeça. Quero orar por você.